Estamos de volta e hoje, no Dia Internacional da Mulher, o Conexão fala sobre a importância da data e também sobre os desafios e as conquistas do público feminino na sociedade atual. E antes de voltarmos com as nossas entrevistadas aqui no estúdio, acompanhe o que as mulheres falam sobre o dia 8 de março. É um dia como qualquer outro, um dia mais só. Não é feriado, não é nada. Eu acho que é importante por todas as coisas que as mulheres já conquistaram até hoje. Eu acho que é importante pelo reconhecimento, né? Toda mulher precisa ter. É uma data muito especial, que merece não só ser comemorada nesse dia, mas como todos os outros também. É um dia especial para as mulheres, que é um dia único, na verdade, né? E de valorização mesmo. Nós somos guerreiras, somos batalhadoras, estamos tentando conquistar o nosso espaço e já conquistamos. E porque somos mulheres. Bom, professora Edila, a gente viu ali algumas opiniões diferentes a respeito da data. A primeira me chamou a atenção, né? Um dia como outro qualquer. Quer dizer, a senhora acredita que talvez um dia a gente realmente não lembre mais o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher? Ou não, isso ainda vai demorar a acontecer, a gente tem muito ainda que superar? Então, acho que é bem importante para que esse dia não exista mais, nas lutas que nós nos empenhamos, o patriarcado não exista mais, né? Ou seja, essa construção da lógica patriarcal impregnada nas mulheres e nos homens, porque não é apenas nos homens, né? É que nós, de fato, não vemos ainda luz no fundo do túnel. Ou seja, nós vamos ter que ter muitos movimentos sociais liderados pelas experiências das mulheres para que nós tenhamos no mundo inteiro a dignidade humana a partir da experiência das mulheres. Ou seja, o que significa, a partir da histórica produção do patriarcado, o controle do corpo das mulheres, a partir da lógica teológica, científica e social que os homens produziram, né? Então, assim, e não é os homens absolutamente os machos, né? Ou seja, essa ideia da complicação de que eu vou culpar os homens. Não. Eu produzi junto, a humanidade produziu isso, né? Agora nós, como humanidade, estamos tentando desconstruir. E nesse sentido é que entram outros movimentos, né? A partir do feminismo nós temos o movimento contra a homofobia, né? Foi a partir dali que se estabelecem outros laços na questão das sexualidades. Então, assim, o olhar para as crianças, né? A questão da pedofilia, ela aparece a partir do movimento feminista. Antes disso não houve. A partir desse movimento social é que nós temos essa construção. Outra grande conquista que a gente pode salientar também é a Lei Maria da Penha. Que assegura aí a segurança das mulheres dentro de casa, né? Professora Maria Alice, a gente queria saber então se essa lei tem ajudado aí na conquista de mais respeito para as mulheres. Essa lei, sem dúvida, ela foi importante. Aliás, ela foi promulgada porque a própria Constituição de 88 estabelece, né, que o Estado deve coibir a violência intrafamiliar. Então, houve um reconhecimento de que existe uma violência intrafamiliar e essa violência ela é perpetrada a partir dessa concepção patriarcal de família. Porque né? muitos homens antigamente achavam que eles tinham direito de bater nessa mulher e a mulher achava que estava certo ela apanhar. A gente vê aí até em filmes mais antigos ou até em relatos mesmo que isso era tratado com naturalidade. E eles continuam achando, né? Porque os homens continuam agredindo, as mulheres continuam sendo agredidas. Então, a Lei Maria da Penha, ela permite que essa situação aflore, porque agora existe um mecanismo maior para coibir esse tipo de atitude. Mas ela ainda não é suficiente. Quer dizer, nós falamos tanto na Lei Maria da Penha, porque, na realidade, essa lei deu visibilidade a um problema que é de séculos, né? Que é esse domínio do homem no espaço privado, né? No âmbito doméstico, domínio sobre o corpo, porque afinal de contas, ela me pertence, ela é um objeto que me pertence e por isso pode ser agredida, pode ser corrigida,
né? Então, sem dúvida, essa é uma conquista importante, mas que precisa ser compreendida por toda a sociedade, porque, na realidade, muitas vezes a gente percebe que existem pessoas que, inclusive, reclamam da Lei Maria da Penha, né? Porque não compreendem a importância que ela representa e o que ela está mostrando para a sociedade. Ela está mostrando para a sociedade essa desigualdade que ainda existe entre homens e mulheres. Ela está mostrando que ainda nós vivemos numa sociedade com um forte perfil patriarcal. Quer dizer, então é preciso que essa luta permaneça e que a gente continue fazendo esse debate. E dentro dessa desigualdade, claro que em outro âmbito, na questão do trabalho, nós inclusive abordamos ontem aqui no Conexão essa questão da liderança da mulher cada vez mais presente em cargos, enfim, de empresas, né, em cargos de liderança. E, professora Edila, assim, como é que a senhora vê? Quer dizer, hoje a gente tem uma presidente da República, né, uma presidente mulher, nós temos as mulheres conseguindo alcançar esses cargos de liderança, mas a gente sabe que às vezes até o salário, às vezes elas exercem o mesmo cargo que um homem e têm salários inferiores. Quer dizer, o que pode partir dessa mulher, na tua opinião, a respeito desse assunto, para que isso seja superado também? A gente sabe que isso já vem mudando bastante, né? Sim. Porque antigamente as mulheres trabalhavam só em casa, não é? Então, segundo os dados do IBGE, do DIESE, da FEE aqui do Rio Grande do Sul, nós, mulheres, ainda recebemos em várias profissões, às vezes, mais de 20% a menos. Né? Ou seja, tem uma diferença muito grande e isso é sexismo, isso é preconceito, né? Existe ainda as mulheres têm medo de serem demitidas por causa da gravidez ou nem têm coragem de buscar emprego porque tem a situação familiar. E até como fazendo mães. um adendo, desculpa interromper a professora, mas a gente tem um dado, por exemplo, dessa questão assim de exigir, por exemplo, que seja o homem para estar naquele cargo. Por exemplo, a gente tem um dado aqui que em 2010, por exemplo, 44,7% das vagas oferecidas pelo Cine, o Sistema Nacional de Emprego, tinham como requisito serem homens, em detrimento de mulheres. Quer dizer, por que essas mulheres também não poderiam desempenhar essas funções? Então, eu vou voltar para aquilo que eu falava do patriarcado, né? Sim. E da construção de um feminino patriarcal, né? Então, quando a gente diz assim, essa vaga é para os homens, essa vaga é para as mulheres, e aí a gente diz assim, mas na educação, eu sou coordenadora, portanto, eu estou num cargo de poder, certo? Mas eu estou numa área em que foi permitido que as mulheres entrassem, porque a lógica tinha mais a ver com a educação, com a família, né? Então, assim, é uma grande conquista, com certeza. Da mesma forma, a enfermagem, hoje em dia a medicina, o direito, mas na área da vara da família, né? Então, assim, nós ainda estamos, no século XXI, conquistando as primeiras situações. A primeira presidente, agora a Coreia teve a primeira presidenta também, né? Estamos brigando por causa da linguagem. Veja, isso é uma bobagem. Não é uma bobagem. Por quê? Porque dentro do uso do feminino, eu estou construindo uma identidade feminina. Eu estou construindo na presidenta o feminino do poder. Veja só. E eu estou acostumada a pensar no masculino do poder. Absolutamente, eu tenho um Deus que é pai, um juiz que é homem, um médico que é homem, e eu tenho mais confiança nos homens do que nas mulheres, não é mesmo? Então, essa construção precisa ser desconstruída. E tem uma questão interessante também que eu chamaria a atenção. Por exemplo, nós temos a presidenta Dilma, né? Quantas vezes nós percebemos que nas matérias dos jornais eles falam da roupa que ela está usando, do estilo de cabelo, e não do discurso ou do que ela está efetivamente fazendo. Quando o homem é presidente, não se fala qual é a marca do terno que ele está usando. Isso tem que ser deixado de lado e levar em consideração a competência. Isso é uma forma, me parece, eu vejo isso sempre quando alguém fala da roupa que a presidente está usando, é uma forma de desqualificá-la. Ou seja, ela não está exercendo, ela não está sendo reconhecida pelo cargo que está exercendo, ou pela importância do que ela está fazendo, mas eles desvirtuam e chamam a atenção para outros detalhes, porque isso desqualifica, isso desconstrói. E uma outra questão, por exemplo, nos cargos exercidos, né, como cargos de comando,
a Edla falou muito bem, né? A educação foi o primeiro espaço a mulher professora, em que as mulheres, né? Claro, porque no passado era absolutamente adequado. A mulher trabalha, assim, meio turno, ela é professora, meio turno ela cuida da casa, ou seja, o trabalho era uma extensão, na verdade, da casa, porque cuidar da educação era uma coisa de mulher. Então, foi um dos espaços em que, em primeiro lugar, se permitiu. Mas veja, assim, é uma concessão. A sociedade permitiu, é uma concessão. E é interessante isso, porque recentemente, por exemplo, eu exerci a função de coordenadora do curso de Direito. E por várias vezes eu atendia ao telefone, coordenação do curso. Aí eles diziam assim, por favor, eu gostaria de falar com o coordenador. Olha só, essa mentalidade que realmente, que eu acho que é o principal de ter essa mudança realmente. Bom, quero agradecer a presença de vocês, as informações. Obrigada. Feliz Dia da Mulher, apesar da professora achar que isso não é muito adequado, mas a gente ainda está comemorando. Tá Até a próxima, professoras. Obrigada pela presença. Tá certo, gente. No próximo bloco tem a agenda cultural, você confere as dicas de filmes e atrações aqui da região. E não esqueça que tem promoção de ingressos para o cinema. Nós já voltamos.